Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, Deus seja louvado pela sua inscrição, Deus seja louvado pelo seu like, obrigado por compartilhar o vídeo, Deus continue abençoando você e a sua casa. Que as janelas do céu se abram para derramar bênçãos sem medida sobre você e todos os seus familiares. Amados, vamos falar com Deus, porque nós estamos começando uma nova série. E essa série é uma série bem complicadazinha, porque nós vamos trabalhar uma questão mais importante do universo, que é a questão do pecado. Queremos trabalhar o pecado, o arrependimento e a salvação. Então é uma série bem complicada e precisamos da direção e orientação do Espírito Santo para que você e eu possamos entender onde nós estamos, quem somos e qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Ore comigo. Querido Deus, nosso Pai, eterno Criador dos céus e da terra, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. E obrigado pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que possibilitou o perdão e a salvação a todos nós. Acima de tudo, possibilitou sermos purificados de todo o pecado. Aceite a nossa adoração nessa hora. Nós estamos na Tua presença, Senhor, e é na Tua presença que desejamos viver para sempre. Nada somos, mas precisamos encarecidamente da Tua misericórdia. Porque é a misericórdia do Senhor que se renova em nossa vida dia a dia, dando-nos a oportunidade de conhecê-lo, de amá-lo e de servi-lo de todo o nosso coração. E acima de tudo, ó Deus, de poder receber o Espírito Santo em nossa vida, para que Ele, ao colocar as Tuas leis em nossa vida, em nossa mente, possamos desenvolver a nossa salvação com temor e temor para a honra e glória do Teu nome. Portanto, Senhor, purifica-nos do mal, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, Senhor, ao estudo da Tua palavra, que o Espírito Santo fale conosco nesta hora, porque precisamos entender, Senhor, precisamos conhecê-lo, precisamos, Senhor, de sabedoria para compreender a Tua vontade em nossa vida e os Teus propósitos para cada um de nós. Nós oramos, Pai, te pedindo também que as Tuas bênçãos materiais de trabalho, saúde, alimento e solução dos nossos problemas sejam derramadas sobre nós também. Nessa hora nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia. 2 Pedro capítulo 2 está escrito assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o dia do juízo. Satanás é o autor do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 8, se não estou enganado. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo é o autor do pecado no princípio da criação. Aqui diz que ele vive pecando desde o princípio da criação. O texto de 1 João, capítulo 3, versículo 8, está escrito: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio da criação. Para isto, Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora, vejam, anjos pecaram e o diabo vive pecando desde o princípio. Opa. Quem criou o diabo? Deus. Quem criou os anjos? Deus. E Pedro e João estão dizendo que eles são pecadores, que eles pecaram. E ao serem pecado, Deus
empregou para eles um início de juízo ou de condenação. Juízo no sentido de condenação. Então os anjos que pecaram no céu, junto com Lúcifer, estão destinados à destruição eterna. Essa é a questão do texto que está dizendo. Tá bom? Os anjos foram entregues a um juízo eterno, a uma condenação eterna. Amados, nós precisamos entender 3 coisas aqui desse texto para que a gente possa encontrar um contexto em que a gente compreenda a existência do pecado em nosso planeta. A primeira coisa, Deus é onisciente. O que é onisciência? Onisciência é o conhecimento antecipado de qualquer coisa. Deus é onisciente, diz a Bíblia, que ele conhece o fim desde o princípio. Está ali escrito em Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, mostra que Deus é onisciente. João, por exemplo, recebeu visões de coisas que ele iria ver e que iriam acontecer depois. Portanto, Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Segundo ponto que a gente precisa trabalhar para entender essa questão é que Deus é amor. Nossa, Renivaldo, se Deus é onisciente, que ele conhece, ele sabia então, Deus sabia que Satanás e os anjos iriam pecar? Sabia. Deus sabia que haveria pecado no céu? Sabia. Mas como Deus pôde criar seres humanos, criar os anjos, se ele sabia da existência do pecado? Isso é amor. Porque nós temos que trabalhar um terceiro aspecto, a questão da liberdade. E você sabe que a liberdade é, acima de tudo, o vínculo que existe entre o certo e o errado, como possibilidade de você escolher um dos dois. Que na Bíblia a gente vai conhecer como livre arbítrio. Então nós temos que entender esses 3 aspectos, para que a gente possa entender a questão da origem do pecado e como Deus, ele se antecipou também na questão de solucionar, caso houvesse o pecado, ele já providenciou o remédio antes do pecado existir. Diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, que Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de criar todas as coisas, Deus, que é amor, que é onisciente, ele previu que ao criar seres humanos, ao criar seres livres, eles teriam essas 2 possibilidades. A possibilidade de amar e obedecer, a possibilidade de odiar e desobedecer. A possibilidade de não amar e não obedecer. Nós precisamos entender isso, porque a ideia de que existe pecado no céu, que existiu pecado no céu, né, só pode ser possível diante de um universo capaz de amar ou capaz de não amar, capaz de obedecer ou capaz de desobedecer. A livre escolha. Nós temos que entender esse processo. Nós somos livres para amar, nós somos livres para obedecer, nós somos livres para escolher a quem entregar o nosso coração. Dito isso, diz a Bíblia, Ezequiel capítulo 28, versículo 15, Ezequiel 28, versículo 15, diz como se originou o pecado. Está escrito assim, vamos ler do versículo 14 até o 17. Tu eras o querubim da guarda ungido. Opa! Deus criou um anjo e deu autoridade a esse anjo. Tu eras o querubim da guarda. Isso é autoridade. Ungido por Deus. Eu te estabeleci, diz o texto. E aqui Deus está falando, né? Tu permanecias no Monte Santo de Deus. Opa!
Veja onde Satanás está, onde Lúcifer está. Tu eras o querubim da guarda e tu permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras andavas. Veja que Deus criou Satanás, Deus criou Lúcifer perfeito. Ele não era Satanás. A palavra Satanás significa inimigo e significa adversário. Então Deus não criou um inimigo, Deus criou um anjo perfeito. E deu a ele autoridade, deu a ele poder. E poder até para escolher não amá-lo. Tá certo? E diz assim o texto, versículo 15. Olha, tu eras perfeito, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Eu vou explicar na sequência da série, eu vou explicar o que é iniquidade, tá certo? O que é transgressão, tá certo? Então a Bíblia define iniquidade como um desvio da verdade, né? Uma iniquidade como um desvio do alvo. Então Satanás se desviou do alvo que Deus havia estabelecido para ele. Diz aqui, tu foste criado perfeito, e eras perfeito até que se achou pecado em você. Diz o versículo 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu coração de violência e pecaste. Então, qual é a origem do pecado? A origem do pecado é com o anjo. A origem do pecado não foi com Adão e Eva. A origem do pecado não foi na terra. A origem do pecado foi no céu. Por isso eu comecei a nossa live hoje, a nossa mensagem de hoje, lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, se eu não estou enganado, onde diz que Deus não poupou os anjos que pecaram. 2, versículo 4. Deus não poupou os anjos que pecaram. Meus amados, o texto está dizendo que não tem remédio para o pecado. A única solução para o pecado é a morte. Tiago, capítulo 1, fala que o pecado em mim gera morte. E Tiago define pecado como cobiça. Define que o pecado é resultado da cobiça. Aliás, desculpe, né? Ele não define o pecado como cobiça, mas ele define resultado do pecado. O resultado da cobiça é o pecado. Ou seja, a cobiça gerou pecado. E como é que eu posso dizer que Satanás pecou? Então Tiago me explica dizendo que Satanás cobiçou. Ele transgrediu o mandamento ao cobiçar a posição de Jesus Cristo no céu. Em Isaías explica isso da seguinte maneira. Veja. Isaías capítulo 14 está escrito. Eu quero que você leia cada texto, irmãos e irmãs, amigos e amigas, por favor. Não tenha medo de abrir a sua Bíblia. Eu poderia até colocar o texto na tela da mensagem, mas isso eu percebi o seguinte, e isso acontece na igreja muitas vezes, quando o pregador coloca o texto no telão, aí você já não tem aquela disposição de abrir a Bíblia para procurar. E como a gente percebe hoje, como as pessoas não conhecem mais a Bíblia, não sabem onde está um texto. Às vezes o pregador está falando de João e as pessoas estão procurando João no Velho Testamento. Está falando de Daniel e está procurando Daniel no Novo Testamento. Irmãos e irmãs, por favor, abra a sua Bíblia. Tenha o costume, tenha o hábito de abrir diariamente a sua Bíblia, de folhear sua Bíblia. Deixe o som das páginas mover o seu coração, mover o seu ouvido para entender e aceitar e buscar a Deus. Abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 14, versículo 12 está escrito. Tu dizias no teu coração,
Veja, Isaías capítulo 12, versículo 14 está escrito: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que governavas as nações de anjos, né? Satanás, eu disse, ele recebeu poder, recebeu autoridade, ele era Lúcifer, anjo de luz, anjo de autoridade, a quarta pessoa de autoridade no céu. Mas por que ele caiu? Por que ele pecou? Diz o versículo 13, é cobiça. Tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ezequiel capítulo 28, versículo 16, diz que na multiplicação do comércio, na multiplicação dos relacionamentos com os anjos, Lúcifer cobiçou o trono de Deus. Ele pecou porque ele olhou para Deus e começou a diminuir a autoridade de Deus entre os anjos para se colocar superior, mais alto, mais sublime, mais perfeito do que o próprio Deus. Tu dizias no teu coração, eu subirei, eu exaltarei o meu trono, eu vou mostrar que o meu governo, a minha autoridade, a minha administração é melhor do que a do próprio Deus. E aí, o versículo 14 conclui dizendo o seguinte: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a Deus. Serei um Deus melhor do que o próprio Deus. A criatura desejando a posição do Criador. A criatura desejando a autoridade superior à do Criador. Isso é cobiça. E observe que nos 10 mandamentos nós encontramos um mandamento: não cobiçarás. O 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem sua terra, nada que pertença ao teu próximo. Satanás transgrediu a lei. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz que pecado é transgressão da lei. Então Lúcifer, no céu, ele era livre para escolher, obedecer ou transgredir. Mas isso não aconteceu automaticamente. Não foi como se ele tivesse decidido que hoje eu vou pecar. Aliás, meus amados, o pecado não é automático na minha vida. O pecado não é automático na tua vida. Existe um processo que você e eu desenvolvemos para chegar ao pecado. O texto de Ezequiel diz que na multiplicação do comércio. O que é isso? O que Deus está querendo dizer para a gente? Que existem passos que eu dou para pecar. Existem etapas que eu cumpro para chegar ao pecado. Tiago explica dizendo o seguinte: a cobiça, eu tenho um desejo, né? O desejo gera a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Como é que nasce esse desejo? Né? O que é que eu tenho que contemplar para começar a desenvolver o desejo? Por exemplo, se eu mostrar um limão para você, só em falar a palavra limão, a minha boca já começa a encher de água. Eu gosto muito de limão, eu amo limão e eu uso limão todos os dias. Então eu amo limão, mas quando eu falo em limão, veja que, olha que eu uso diariamente, mas a minha boca já está cheia d'água. Então quando eu falo limão, aí o meu cérebro já associa ao meu hábito de usar limão e aí começa a desenvolver a saliva para a degustação do limão. Isso é, veja, quando eu falo a palavra limão,
então vem em mim o desejo de comer ou beber a água do limão. Então, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente, aonde a gente, os lugares onde a gente vai desenvolver em nosso cérebro o desejo de pegar, o desejo de ouvir, o desejo de contemplar, o desejo. E esse desejo vai nos levar a cobiçar. E a cobiça nasce da contemplação, não é isso? Nasce do desejo. E o desejo nasce da visão, do olfato, nasce daquilo que você está vendo, daquilo que você está pegando, daquilo que você está manipulando, na multiplicação do teu comércio. Veja que Satanás, ele começou a ver as coisas, ele começou a desejar coisas através da contemplação, ou seja, no dia a dia com os anjos, ao contemplar o relacionamento com Deus, ao contemplar o relacionamento com os anjos, ao ver a administração de Deus, ao ver como Deus se relacionava com suas criaturas, Satanás pensou que ele poderia fazer melhor. E diz o livro Patriarcas e Profetas que nessa contemplação, nesse desejar, ele desenvolveu um sentimento negativo. Veja, ele tinha a possibilidade de escolha. Deus é onisciente, Deus sabia das intenções, Deus sabia dos sentimentos, Deus sabia dos desejos de Lúcifer. Então Deus o chamou, o aconchegou a si e deu a ele a possibilidade de ver o amor que Deus tinha por todas as suas criaturas. Deus é amor. E embora sabendo que o mal estava se desenvolvendo no céu, Deus não ficou passivo até que o mal se mostrasse mal. Ele chamou os anjos e deu a eles a possibilidade de perceber que o mal não valia a pena, que o mal era destrutivo, que o mal era algo que traria só infelicidade e derrota. Lúcifer teve a possibilidade do arrependimento. Não temos como trabalhar numa série sem perceber que existe para nós e que existiu para Lúcifer e para os anjos a possibilidade do arrependimento. Deus criou todas as coisas, Deus criou só o bom, mas Ele deu liberdade aos seres criados para que escolhesse amá-lo, servi-lo por amor. Então Deus aconchegou a si os anjos, reuniu todos os anjos e mostrou a ele as consequências dos caminhos que eles podiam escolher. As consequências de amar e servir por amor, as consequências de desobedecer e servir pela coação. E Deus não aceita um serviço de coação. Por isso que eu tenho dito nas minhas mensagens, a lei de Deus é perfeita e não existe nada de errado com a lei, porque ela promove essa liberdade. Tiago capítulo 2 diz que Deus nos deu a lei da liberdade. Aliás, hoje a vida cristã de muitas pessoas tem sido um fardo, porque elas veem no relacionamento de Deus, com Deus uma questão de escravidão. Que tipo de escravidão é essa em que o escravo é livre? Você e eu só podemos entender isso se a gente entender que Deus é amor. E no amor de Deus, Ele cria seres livres, capazes de amar e capazes de odiar. Seres capazes de escolher servir a Deus por amor. Por isso, de Jesus Cristo podia dizer: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Satanás começou a perder o amor que Deus colocou em seu coração.
E em lugar do coração, em lugar do amor, ele desenvolveu o sentimento de ódio, o sentimento de inimizade, a ponto de o levar a ser chamado de Satanás. Lúcifer, anjo de luz, anjo bom, governador dos anjos no céu, líder dos anjos no céu, líder do coral de anjos no céu. Cobiça, a origem do pecado, a cobiça. Mas a cobiça não nasceu do nada, ela nasceu de um desejo, de um sentimento. Então Satanás teve que sufocar o amor de Deus em seu coração. Teve que matar, teve que destruir o amor de Deus em seu coração para desenvolver o ódio e levar outros anjos a acreditar que Deus não é amor, a acreditar que Deus não é bom, que as leis de Deus são arbitrárias, que as leis de Deus são escravizantes. Você é um escravo livre ou é um escravo que odeia as leis? Odeia a Deus porque criou leis para você. Percebe a questão? Nós somos livres para amar ou livres para odiar. Mas para isso você precisa sufocar alguma coisa que Deus colocou em você. 1 João capítulo 3 diz que Deus derramou, e Romanos diz que Deus derramou o amor dele em nosso coração. Deus derramou o amor no coração de Lúcifer. Deus derramou o amor no coração dos anjos. E eles tiveram que sufocar, e Deus mostrou para eles o resultado de amar e ser feliz. Desobedecer e ser infeliz e ser condenado à morte eterna. Por isso, Pedro diz que Deus não poupou os anjos. A palavra não poupou, nós temos que entender que Deus deu a eles a oportunidade do arrependimento e eles não aceitaram. Diz o livro Patriarcas e Profetas que Deus insistiu com os anjos. A palavra insistir significa que Deus lutou, Deus guerreou. Apocalipse capítulo 7. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram, pelejaram com o dragão e seus anjos. Lúcifer, a antiga serpente, Satanás, o diabo, lutou contra Deus. Ele lutou contra o sentimento de amor que Deus derramou em seu coração. A guerra era essa, meus amados. Eu tenho que amar a Deus ou eu tenho que amar a mim mesmo? Eu tenho que obedecer a Deus ou eu tenho que amar e obedecer às minhas próprias regras, meus próprios sentimentos, seguir os meus próprios caminhos? Quando eu e você diz que somos donos do nosso próprio nariz, nós estamos exatamente dizendo que nós não aceitamos ninguém dizendo o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. Isso é liberdade. E só um Deus que é amor, que é onisciente, seria capaz de oferecer a gente tal liberdade. Deus não aceita um serviço de amor sem de obediência sem amor. Se você serve a Deus, se você obedece a Deus por medo, então esse relacionamento não é feliz. Você está num casamento em que você não tem amor, então isso não é felicidade. Esse casamento está fadado ao fracasso, ainda que você nunca se divorcie. E muita gente tem medo do divórcio para não se perder. Então você vai continuar infeliz num casamento onde você não existe amor. Então você faz as coisas mecanicamente, ou você faz as coisas sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito. E isso não é relacionamento. O relacionamento só é positivo se existir um propósito que é desenvolver a felicidade. Então, quando Deus criou seres livres, Deus criou com essa possibilidade dele ser feliz pela obediência, dele ser infeliz pela desobediência. Que caminho você vai trilhar? Que caminho você vai seguir? Lúcifer jamais se arrependeu. Nós vamos trabalhar essa questão do arrependimento para a vida e arrependimento para a morte. Meus amados, Satanás jamais se arrependeu.
Diz o livro Patriarcas e Profetas que Deus deu várias oportunidades e em uma delas, ele, ao perceber que muitos anjos se arrependeram e ficaram do lado de Deus, ele visitou esses anjos e disse: vocês são como eu. Nós fomos longe demais. Nós erramos e temos que reconhecer o nosso erro, mas não podemos mais voltar atrás. E foi aí que ele foi expulso do céu. Porque ele chegou a dizer claramente para os anjos e para o próprio Deus: eu não aceito a sua administração. Eu não aceito o seu governo. Eu não aceito me inclinar, me ajoelhar diante de você, porque eu também mereço adoração. E ele chegou a dizer isso para Jesus Cristo: eu vou te dar toda a terra. Você não precisa morrer pelo pecador, se você tão somente se ajoelhar e me adorar. Então Lúcifer se torna Satanás agora, nesse momento, quando ele rejeita o governo de Deus, rejeita as leis de Deus, rejeita a administração de Deus, rejeita o amor de Deus para desenvolver o seu amor próprio, o seu governo próprio. Por isso Jesus Cristo se dirigiu a Lúcifer como príncipe deste mundo, governador da terra. Oh, meus amados, sem arrependimento não há salvação. Por isso, na cruz, Lúcifer teve a sua última oportunidade de se arrepender da rebelião contra Deus e declarar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo era perfeito e que ele era digno de louvor e adoração. Mas, em vez de arrependimento, ele vai usar Pilatos, ele vai usar os sacerdotes, ele vai usar o próprio Judas, ele vai usar a multidão para pedir a morte de Jesus Cristo, a fim de levar Jesus Cristo a negar a Deus, descer da cruz e se perder toda a humanidade junto com ele. Deus condenaria a toda a humanidade se Jesus Cristo descesse da cruz. Se Jesus Cristo desistisse do Getsemane, se Jesus Cristo decidisse do sofrimento, se Jesus Cristo desistisse da dor e da morte, eu e você estaríamos perdidos para sempre. Então Jesus Cristo na cruz deu a possibilidade para mim e para você desenvolver em nós o sentimento de amor por Deus através do arrependimento. Arrependimento é você conhecer quem você é saber o que você faz. E o que você faz, o que você é, determina o teu destino. Você é pecador. Você e eu somos pecadores. Não temos pecado. Essa é uma questão diferente. Nós somos pecadores. E como pecadores estamos destinados à morte. Mas Deus derramou em nosso coração o amor. Jesus Cristo para morrer por nós. Ele morreu por nós para que nós tenhamos a vida eterna, a salvação. E Lúcifer rejeitou o amor. Por isso Deus o condenou à destruição eterna. 2 Pedro capítulo 3. Deus o destinou à destruição eterna. Por isso os antediluvianos foram destruídos. Por isso os sodomitas foram destruídos, porque rejeitaram o amor, rejeitaram a verdade, rejeitaram a salvação. Aí não há arrependimento. Por isso Paulo pôde explicar em Hebreus que aquele que rejeita a graça, aquele que rejeita a Deus, não pode desenvolver o arrependimento. Não há remissão para quem não se arrepende. Não há perdão de pecados para aquele que não se arrepende. Então Satanás não se arrependeu, por isso não recebeu o perdão. E não recebendo o perdão, ele foi condenado eternamente na cruz.
No momento em que Jesus Cristo gritou, está consumado, Satanás foi condenado para sempre, junto com todos os anjos e aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, porque não desenvolve no coração o amor a Deus e desenvolve o amor ao mal e se tornam ímpios. Vou explicar que o pecado também é impiedade, né? Impiedade é você saber o que é certo, saber o que você pode fazer de certo e você escolher arbitrariamente praticar o mal, sabendo o que é bom. Você decide arbitrariamente praticar o mal. Foi isso que Satanás fez no céu, foi isso que Satanás fez no Éden e tem feito durante 6.000 anos. Praticar o mal, sabendo o que é bom, sabendo que Deus é bom, Deus é bom. Jesus Cristo disse para o jovem rico, não há bom na terra a não ser Deus. Deus é bom e Ele é tão bom que Ele enviou Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Ele é tão bom que Ele derramou o amor dele em nosso coração, para que isso gere em nós o sentimento de amor, e o sentimento de amor nos leve ao arrependimento e a aceitação do sacrifício de Jesus Cristo, possibilite a nós ter a vida eterna. Amados, ore comigo. Querido Deus, meu Pai, embora o Senhor seja onisciente, o Senhor não é responsável pelo mal. O Senhor não é responsável pelo pecado. Lúcifer desenvolveu esse sentimento através do desejo de exaltação própria, através do desejo de ser Deus, de ser adorado como Deus. E isso levou todo ser humano a também desenvolver o sentimento de orgulho, de cobiça, e que tem trazido tantas tragédias ao nosso mundo. Infelizmente, Senhor, nós também temos essa semente em nosso coração. Ajude-nos, ó Deus, a sufocar essa cobiça através do desejo de viver eternamente. O desejo de ser filho e filha de Deus. O desejo de morar contigo no céu. O desejo de servi-lo de todo o nosso coração. Coloca em nós, ó Deus, o teu amor. Ou multiplica em nós o teu amor. Para que cada dia a gente se arrependa do mal e deseje praticar o bem. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.